E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui está o relato dramático do dia do juízo. O apóstolo João, quando escreve Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15, ele descreve o julgamento do grande trono branco, onde serão reunidas todas as pessoas que viveram neste mundo, aquelas que não se converteram e não viveram de maneira justa e honesta diante de Deus. Este presente julgamento é para aquelas pessoas que não possuem os seus nomes escritos no livro da vida, aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus como Salvador, pois Jesus é a única porta que leva o homem à salvação. E aqui João descreve que ele viu um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles, é o Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 2, versículo 16, nos diz que Deus há de julgar todos os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo. Então Jesus julgará toda a humanidade, todo aquele que não conseguiu a salvação por meio do seu nome. E todos os mortos serão colocados ali, diante dele. Todos aqueles que morreram hão de ressuscitar. Jesus nos diz, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 ao versículo 29, Jesus diz que vem a hora em que os mortos ouvirão a sua voz, e aqueles que fizeram bem irão para a vida eterna, mas aqueles que fizeram mal sairão para a condenação eterna. O período que separa as ressurreições é um período de 1000 anos. 1000 anos depois do arrebatamento da igreja, acontecerá essa segunda ressurreição, a qual João faz menção aqui no capítulo 20. Todos aqueles que estão no inferno serão entregues para serem julgados, de tal maneira que João descreve que o inferno dará os mortos que nele há. Serão ressuscitados naquele dia e serão levados para este local de julgamento. O profeta Daniel, que viveu 600 anos antes de Cristo, também teve uma visão desse terrível julgamento. No capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 10, ele diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui o profeta Daniel, à semelhança de João, é enfático ao afirmar que milhões e milhões estavam diante daquele trono. Perceba, na visão de Daniel, ele diz que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou sobre ele, que no caso é o Senhor Jesus Cristo. Daniel afirma no versículo 10 que milhares de milhares servia esse juiz, mas milhões e milhões estavam diante dele. Aqui você pode perceber a menção sobre duas multidões. Primeiro, a multidão de cima, que servia aquele que julgava, e a multidão de baixo, que era julgada por aquele que estava sentado sobre o trono. Isso significa que esses milhares de milhares que estarão a serviço do Senhor são aqueles que foram salvos, são aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Esses serão salvos e esses hão de julgar o mundo. A multidão de baixo se refere àqueles que não alcançaram salvação e neste presente momento estará sendo julgado pelo Senhor Jesus Cristo.
Daniel é claro no versículo 10 ao afirmar que o juiz era servido por milhares e milhares, mas a multidão de baixo era constituída por milhões de milhões. Isso nos faz entender que o número dos perdidos será maior do que o número daqueles que serão salvos. A multidão que estava em cima era formada por milhares de milhares, mas a multidão de baixo era formada por milhões de milhões. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Na multidão de cima estarão muitos ninivitas. Aí você me pergunta, ninivitas? Sim, os ninivitas. Está aqui na Bíblia. Mateus capítulo 12, versículo 41. Jesus disse, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Sim, os ninivitas estarão compondo a multidão que estará em cima. A rainha do sul também estará na multidão de cima, porque em Mateus 12, 42, Jesus diz, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A multidão de cima é formada pelos salvos, pela igreja, por todos aqueles que conseguiram a salvação. Mas a multidão de baixo é formada por aqueles que rejeitaram o Evangelho, por aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Esses morrerão em seus pecados e estarão naquela grande multidão que será julgada e condenada. Continuando o relato, no versículo 12 de Apocalipse 20, João diz, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas famosas, pessoas anônimas estarão ali diante do trono. Daqueles que viveram no luxo, àqueles que viveram no lixo, porque Deus não faz acepção de pessoas, se não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, estarão naquela grande multidão de baixo para serem julgados. Por isso que João afirma, e vi mortos pequenos e grandes. Nessa multidão de baixo estarão governadores, senadores, deputados, reis, presidentes, grandes oficiais, pessoas que neste mundo nunca olharam para Cristo. Mas também estarão pequenos, aquelas pessoas que também tiveram uma vida humilde, mas nunca atentaram para a salvação e morreram em seus pecados. E ele continua dizendo, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo que o homem faz neste mundo, quer seja público, quer seja em secreto, está sendo anotado. Nenhuma obra será ocultada. Muitos fazem algumas coisas em secreto e dizem em si mesmo, ninguém está vendo. Mas, naquele presente momento, esta obra está sendo anotada e colocada num livro. E naquele grande dia, esta obra, que foi feita ou em público ou em secreto, será apresentada naquele dia, para a condenação daquele que a fez. Em Eclesiastes 12, versículo 14, está escrito assim, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nada ficará oculto dos olhos de Deus. Naquele dia, esse juízo apresentará todas as minúcias, todas as informações inerentes ao julgamento que está sendo feito. E naquele grande dia não haverá suborno. O juiz que estará julgando é insubornável. Naquele grande dia não haverá advogado para defender os réus, porque eles rejeitaram o advogado enquanto viviam. Então Jesus, enquanto nós estamos vivos, Ele é o nosso advogado. Mas a partir do momento em que nós morremos sem salvação, este mesmo advogado que esteve à nossa disposição enquanto vivíamos, ele se tornará o nosso juiz no futuro. Por isso venha enquanto há tempo, o advogado está chamando. E no versículo 15 de Apocalipse 20, João encerra, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Após o julgamento, após ser apresentada as obras que foram feitas em vida, após ser verificada a culpa do réu que estará sendo julgado, se abrirá o livro da vida e se mostrará que o nome dele não está escrito ali. Então, este réu que acabara de ser condenado será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte,
Não importa se o julgamento há de durar milhares e milhares de anos, Deus tem toda a eternidade para julgar essas pessoas, e nenhuma obra será ocultada. E todos esses irão para o lago de fogo, onde está o diabo, a besta e o falso profeta. Aqui está um pequeno resumo daquele dia terrível, o qual a Bíblia fala com bastante abundância. Mas o que eu quero ressaltar aqui é sobre as duas multidões. A multidão de cima, que estará julgando, e a multidão de baixo, que estará sendo julgada. Aí eu te faço a pergunta: em qual destas você estará? Se você quer estar na multidão de cima, daqueles que hão de julgar o mundo, como Paulo afirmou em 1 Coríntios 6, então continua firme no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se você quer estar na multidão de baixo, basta simplesmente continuar desleixado e desprezando a salvação em Cristo Jesus, e você estará vendo o juiz naquele grande dia e aquela multidão que estará te julgando por meio da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda força para perseverarmos até o fim. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.